Você já notou que a língua portuguesa ela tem diferentes faces dependendo de um lugar para outro? Que o português falado aqui no Brasil é diferente do português falado em Portugal e que é diferente do português falado em outros países espalhados pelo mundo? Você já reparou que o português falado na sua região é diferente do português que se fala em outras regiões? E o português que você utiliza é diferente da língua utilizada por outras pessoas? Bom, eu sou o professor Hélio Matos, de Língua Portuguesa, aqui do curso Pense, e hoje nós vamos falar sobre variações linguísticas, um assunto muito recorrente em provas do Enem, e que se você não dominar, é melhor você nem ir. Ele trabalha a competência número 8 e as habilidades 25, 26 e 27. Eu vou colocar aqui o nosso slide, mas enquanto eu coloco, eu queria agradecer a toda a nossa equipe pedagógica e nossa equipe de professores que vem se esforçando ao máximo para mandar todo dia para vocês as nossas videoaulas, materiais e simulados. Vivemos numa época diferente em que nós fomos obrigados a nos adaptar a essa nova tecnologia, ao ensino à distância, né? Muitos de nós ainda estamos encontrando muitas dificuldades, né? Nós precisamos nos adaptar, conhecimentos de procedimentos aqui, de como trabalhar dentro desse novo contexto em que vivemos, beleza? Então fique em casa e estude com a gente. Vamos lá, pessoal. Variações linguísticas, habilidades são 25, 26 e 27, são 3 habilidades dentro da competência número 8, bastante recorrente, tá? Muitas questões cobradas de forma direta e até mesmo de forma indireta, e que você depende desse conhecimento aqui para poder ter sucesso na prova do Enem. Tranquilo? Bom, pessoal, para eu começar a falar de variação linguística, eu tenho que falar um pouco sobre a história da língua portuguesa, né? Vocês já estudaram que há milhões de anos atrás os continentes eles não eram separados, existia apenas um continente chamado de Pangeia, né? A língua portuguesa ela foi separada da mesma forma, ela aconteceu da mesma forma, ela surgiu curiosamente de uma única língua, né? E que daí, devido às migrações, aos movimentos dos seres humanos para outras localidades, né? A língua ela foi sofrendo variações e se transformando em novos ramos, né? Nós temos basicamente 5 aí que deram origem a outras línguas. O helênico, né, da onde surgiu o idioma grego, o românico, que é de onde vem a língua portuguesa e outras línguas, como a italiana, a espanhola, a francesa, né? Nós temos o germânico, de onde surgiu o inglês e a língua alemã, né? Nós temos o céltico, de onde surgiu o irlandês e o gaélico, e nós temos o eslavo, de onde surgiram outras línguas da Europa ocidental, né? A partir do românico ali, que era a língua utilizada pelos romanos na época do Império, né? No momento em que os romanos começaram ali a dominar a região, tá? Surgiu ali o latim, né? O latim ele era dividido em 2 tipos. Existia o latim clássico, né? Da elite, das classes dominantes, e o latim vulgar utilizado pelo resto da população, ou seja, era a linguagem mais popular ali do latim. E do latim, então, devido também a esse processo migratório ali na região da Galícia, surgiu o galego, né? O galego, então, deu origem ao espanhol, por isso que o espanhol é muito próximo ali, a gente consegue perceber essa aproximação da língua espanhola com o galego português, né? Até no século XII, ali, século XI, século XII, nós já tínhamos o galego português. E aí, a partir de então, no início do século XV, né, quando Portugal já iniciou a exploração de outras áreas com as grandes navegações, ele se unificou então como a língua portuguesa, né? E aí, a partir desse momento, né, a gente começa os nossos estudos através de Camões, né? Dentro das suas navegações, contando as suas histórias, a gente percebe um português ali arcaico e que veio sofrendo modificação, né, histórico-cultural ao passar dos anos. E chegamos ao português que nós temos hoje. Tá? Então, aqui nesse primeiro slide, tu olha aí algumas palavras: macaxeira, égua, tchê, trembão, tueleza, né? Algumas você conhece porque está mais próxima do seu dia a dia, outras nem tanto, você já pode ter ouvido falar, mas que não faz parte do seu cotidiano, tá? Vamos falar então dessas variações aí.
Mas eu preciso também reconhecer alguns conceitos básicos para poder entender essa aula, né? O que é linguagem, pessoal? Linguagem é a capacidade de se comunicar por meio de um código, tá? Então, existem diferentes códigos utilizados dentro de diferentes linguagens, beleza? Um desses códigos é a língua. E no caso, a língua portuguesa ela é um tipo de código. Mas você sabe que a gente utiliza códigos verbais, que é a língua, que pode ser oral ou escrita, mas a gente utiliza também códigos não verbais, que são gestos, expressões, a linguagem corporal em si, que tem uma competência própria. Né? Nós temos sinais, nós temos imagens, nós temos sons, né, que compõem, então, o que eu chamo de linguagem não verbal. Beleza? Então, o código é o conjunto desses sinais utilizados para passar uma mensagem. Lembra que tudo aquilo que passa a mensagem eu chamo de texto. Tranquilo? O texto ele tem esse conceito de ser tudo aquilo que passa uma mensagem. Ok? E esse texto, então, ele pode ser formado a partir de diferentes linguagens, ou seja, diferentes códigos. Tá? A língua, pessoal, ela é um tipo de código, mas é um tipo de código chamado de linguagem verbal, que pode ser oral ou escrita. Né? Lembramos daquela situação em que a oralidade ela está muito mais próxima da informalidade, enquanto a escrita, né, existe um certo grau de formalização dentro do que nós temos nos padrões atuais. Tranquilo? Utilizada, então, é uma linguagem verbal utilizada por um grupo de indivíduos que constituem uma comunidade. Pessoal, então, você consegue perceber aí que a língua ela é uma construção humana e histórica, né? A língua ela acompanha o homem desde a linguagem, na verdade, acompanha o homem desde o início da sua existência. E, claro, ela foi se moldando ao longo de um processo muito longo histórico aí. Tá? Então, ela é organizadora da identidade dos seus usuários, tá? Então, ela é marca de tradições, de culturas diferentes, né? Marcas de um grupo ou marcas individuais, que marcam também a personalidade de cada pessoa. Tranquilo? Ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação. Uma língua viva é dinâmica, ou seja, ela está em constante movimento, ou seja, o processo de variação ele é constante aí. Você sabe o que é variação linguística, então? São diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. O português que é falado no Nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado no Sul do país. Aliás, o português falado no Nordeste, pessoal, pelo amor de Deus, né? A gente ouve uma pessoa falando, se tiver o sotaque nordestino, a gente já reconhece de imediato, é muito forte. Há diferenças nas formas de escrever e de falar, palavras específicas utilizadas por um grupo ou por outro. Isso a gente vai falar dentro do regionalismo daqui a pouco, tá? Você precisa saber a diferença entre dialeto e de registro, tá? É muito importante, porque isso está lá dentro da competência número 8, lá dentro da habilidade número 25, tá? Os dialetos, eles ocorrem em função das pessoas que usam a língua, ou seja, dos emissores. Pode ser regional, social, né, com o grupo que você se relaciona. Pode depender da questão da idade, você percebe que você vai ganhando maturidade, né, com a sua idade e a sua língua também começa a sofrer variações. O sexo ele é determinante também dentro desse dialeto masculino, feminino. A questão homoafetiva também, que já foi uma questão cobrada na prova do Enem, uma questão muito polêmica, por sinal, né? A questão da geração, então gerações utilizam diferentes formas de falar, diferentes vocábulos, né? Algumas palavras vão entrando, palavras novas vão entrando em moda, como a gente chama, né? Neologismos, e outras vão sendo deixadas de lado, tá? E a função, pessoal, a sua função também, ela determina também a sua variação. Se você tem uma função de convencer alguém, se você tem a função de expressar algum tipo de sentimento, né? Se você quer passar uma determinada informação, essa função da linguagem, muitas vezes, e a função social também determinam esses processos dialetais. Tranquilo? Número 2, nós temos aí os registros, que é diferente do dialeto, tá? Eu posso ter o meu dialeto, mas eu posso utilizar diferentes registros. Quando se fala em registro, se fala em níveis de linguagem, que será assunto para uma próxima aula, tá, pessoal? Essa aula hoje não tem como, senão vai ficar muito longa e vai ficar muito estendida, tá? Esses registros ocorrem em função do uso que se faz da língua, da mensagem, da situação. Olha essa palavra aí. Situação vai nos lembrar uma chamada variação situacional, tá? Que a gente vai deixar para outra aula. É o grau de formalismo que você utiliza, tá? Então, em determinados ambientes eu utilizo um grau de formalidade um pouco maior, né? Outras
nem tanto, tá? Outras eu esqueço desse grau de formalismo, dependendo então da situação, do contexto em que a gente se encontra, tá? Curiosidades aí, ó. Calcula-se que existem mais de 200 milhões de pessoas que falam português em todo o mundo. Dentro dessa diversidade toda, não existe uma unidade linguística, pois só no Brasil temos mais de 200 línguas faladas em diversas partes do país. Então, tu imagina aí, são 200 formas, mais de 200 formas de falar a língua portuguesa. Então, ela é única. Eu posso dizer, a língua portuguesa é assim, pronto. Existe uma gramática normativa que a gente conhece, né? Gramática surgiu aí, gramática quer dizer, na verdade, o conceito dela, a arte de escrever e falar corretamente, tá? Então, esse correto, ele é carregado de preconceito, né, pessoal? Porque é como se fosse uma imposição das pessoas a falarem de uma determinada forma, tá? Mas eu tenho que entender isso a nível de Enem como uma variação também. A língua padrão, ela é uma forma de variar e que eu preciso dominar essa forma, tá? Porque eu vou necessitar dela em contextos, como por exemplo a prova do Enem, na sua redação. Você deve escrever de acordo com uma gramática vigente, tá? Perdão. Temos sobreviventes das antigas nações indígenas, né, comunidades que já viviam aqui, nações indígenas, até a chegada dos portugueses, né, e outros imigrantes estrangeiros que até hoje mantêm viva a língua de seus ancestrais. Né? Você percebe, então, a presença de palavras que vêm de outros idiomas. Né? Nós temos aqui uma mistura árabe, nós temos aqui marcas japonesas, chinesas, italianas, alemãs, né? Então, aqui no Brasil tem gente de tudo quanto é lugar. A história nos mostra isso, né? Migração italiana, migração alemã, holandesa, né? Outros países vieram, outros povos vieram e se alojaram aqui, tá? Isso representa não só na nossa face, né? No nosso biotipo, tá? Mas você consegue perceber aqui, por exemplo, gente com cara de africano, né? Nós tivemos aqui a escravidão negra, né? Que por sinal a raça negra aqui no Brasil ela é predominante, tá? Então é interessante que você entenda que existe gente com cara de negro, de Angola, de Moçambique, né, de Cabo Verde, tem gente com cara de italiano, tem gente com cara de alemão, tem gente com cara de japonês, tem gente com cara de doido também, tem gente com cara de tudo aqui no Brasil. E isso se reflete diretamente na forma de falar do brasileiro, beleza? Então, não posso dizer que é uma unidade, e por esse motivo é até difícil também a busca pela identidade que você vai encontrar, né, nos movimentos artísticos, na nossa literatura, por conta dessa diversificação. Vamos destacar aqui a competência da área 8, tá, pessoal? Então, você precisa compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Tá? Então, você tem que, a partir da língua, identificar marcas de memória, de tradição, de cultura, de um determinado grupo social, beleza? E identificar, a partir disso, uma identidade, uma característica, né? Como eu falei agora há pouco, a marca de falar do nordestino, né? Ela é uma marca própria, então ela determina ali a identidade e existem vocábulos que são utilizados lá que não são utilizados em nenhuma parte do Brasil, em nenhuma região, por pessoas que nasceram e conviveram nessa região diferente do Nordeste. Tranquilo? Temos 3 habilidades, a 25, a 26 e a 27. A 25 eu destaco aqui, né? Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades sociais, regionais e de registro, beleza? Então, as variações sociais, que eu vou chamar de variação diastrática e diafásica, né? O regionalismo e o registro, que é o grau de formalismo que a gente viu agora há pouco, tá? Habilidade 26, relacionar essas variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Então eu tenho que identificar em qual grupo social eu estou inserido ali. Muitas vezes, para a gente fazer parte de determinado grupo social, a gente acaba, né, na verdade, sendo levado de forma coercitiva ali, né, a um comportamento dentro daquele determinado grupo que faz com que eu consiga me identificar junto àquele grupo, fazer parte daquele grupo, né? É muito simples. Se eu quero fazer parte de um grupo esportivo, né, se eu quero jogar com uma galera, futebol ali, é claro que a minha língua vai ter que se adaptar
aquele meio que eu vou viver. Se eu vou me matricular numa academia e começo a conviver ali com o grupo e começo a me identificar com aquele grupo, automaticamente a minha língua vai se adaptando também à linguagem daquele grupo, beleza? Então, você tem que ter essa habilidade de reconhecer de forma muito sensata, tá, esses processos. Habilidade 27, reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Essa habilidade, ela chama atenção quanto ao uso da linguagem padrão, ou seja, muita gente já diz, eu já ouvi aluno dizendo, né, e com certeza é um aluno que não tem potencial para ser aprovado, é um erro isso, né? O aluno dizer que não precisa estudar gramática para a prova do Enem porque a prova é só interpretação. Esse aluno está muito enganado. Existe uma coisa chamada de margem de segurança. E o que te dá margem de segurança são conhecimentos prévios. Tá? É você dominar não só uma vertente, uma variação, mas como vai dominar todas. Eu tenho que reconhecer o que é uma linguagem informal, eu tenho que reconhecer o que é o regionalismo, tenho que reconhecer uma variação histórica, tá? Mas eu tenho que estar antenado também nessa linguagem que a gente aprende dentro da sala de aula, que é a linguagem exigida pela gramática, né? Então, eu tenho que dominar aspectos de pontuação, de regência, de concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal e por aí vai. Então, se você tiver esse domínio, você tem aquela margem de segurança que faz com que você chegue firme na prova, tá? Vamos lá, pessoal, vamos para a nossa aula aqui. Olha aí os tipos de variedades, tá? Nós temos, vou chamar de variação diacrônica, diatópica, diastrática e diafásica. São nomes técnicos aí atribuídos pelo INEP aos processos de variação linguística, beleza? Então, a variação diacrônica nada mais é do que a variação histórica. Então, se você pegar uma linguagem de 100 anos atrás e você consegue perceber hoje, né, essa diferença de época, tá? Então, ali, por exemplo, aqui ao lado, né, no slide, você tem uma placa aí pregada em um prédio e diz assim, ó, é proibido colocar cartazes e anúncios em todo o edifício desta ordem. Você observa que não é uma linguagem atual, mas é uma linguagem que já existiu, que foi utilizada em uma época para trás, né? Uma época distante aí. Creio que seja uma linguagem de 100, 150 anos aí, tá? Proibido com H, colocar com 2 L's, anúncio com 2 N's. Olha o desta, né? Hoje a gente faz a fusão aí da preposição de mais o pronome esta, e fica desta tudo junto. Antigamente se utilizava um apóstrofo para separar essa preposição aí do pronome, tá? Então, foi um processo de variação, um processo de adaptação que foi ocorrendo com o passar dos anos, né? Recentemente, nós tivemos um tal de acordo ortográfico. Esse acordo ortográfico tentou aí uniformizar ainda mais a língua portuguesa, tá? Não foi só o Brasil, foi um consenso entre os países lusófonos, os países que falam a língua portuguesa, né, que fez com que cada um fizesse algumas adaptações para que a língua pudesse ser mais próxima e não houvesse muito problema, principalmente dentro de uma linguagem padrão, né, na comunicação entre esses países aí. Tranquilo? Pessoal, só voltando aqui, eu passei, né, mas vamos voltar aqui. Existe a variação diatópica, que é a variação geográfica, chamada de regionalismo, né, de uma forma informal. Beleza? Existe a variação diastrática, que é a variação sociocultural, depende do grupo com o qual você se relaciona, né, daquela base familiar que você tem também. E a variação diafásica, que é a variação situacional. Vamos falar rapidamente da variação diacrônica, que é a variação histórica, tá? Olha esse texto aí. No mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai. Essa palavra quer dizer assim, no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar, como vai. Tá? Tu percebes o uso de non parelha, mentre, vai com Y, né? Tu percebes então a presença de palavras, né, que não fazem parte do nosso cotidiano, palavras que já foram muito recorrentes em uma determinada época, né? A forma como ela está, como as orações estão dispostas aí, né, dentro do período, também são diferentes de como a gente encontra hoje nos textos atuais, né? Então, tu percebes aí que houve um processo de variação linguística por meio de um fator histórico,
como eu te falei, algumas palavras vão surgindo, novas palavras, né, que eu chamo de neologismo, outros vocábulos vão sendo utilizados de acordo com o que é comum no momento daquela população, tá, no momento daquela época, enquanto que outras vão sendo deixadas de lado, vão ficando para trás, beleza? Então, aqui nós temos entre parênteses, olha, quem você tão presunçoso pensa que é para julgar de coisas tão elevadas, com a curta visão de que dispõe? Observa o grau elevado aí, determinado, claro, por um fator histórico. Você tem aí, por exemplo, a palavra presunçoso. Tá? Presunçoso já foi muito utilizado em uma determinada época. Hoje as pessoas não falam mais essa palavra. Né? Não é, a não ser que você encontre de uma forma menos recorrente do que já foi em uma determinada época. Tá? Presunçoso quer dizer arrogante, aquela pessoa que se acha. Né? Então, eu traduzindo aqui, eu diria isso hoje. Quem tu é para falar alguma coisa se tu não entende porra nenhuma disso aí? Né? Então, é dessa forma que eu iria falar a frase que nós temos aí, beleza? Consegue entender o que diz a frase acima? Aquela primeira ali é muito mais complexa, porque ela se trata do português do século XII, na Idade Média, ou seja, na época ali, na era medieval, na época em que nós tínhamos o trovadorismo, em que o português ainda não era unificado, nós tínhamos aí o galego-português, uma mistura ainda, né? Tanto é que você percebe que parelha e mentre são palavras que você vai encontrar de forma comumente aí no espanhol, e não mais no português, tá? Então, houve uma separação. Então, uma variação histórica, ou seja, refere-se aos estágios de desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Então, eu vou chamar esse processo de variação diacrônica. Nós temos a relação entre o português arcaico e o português contemporâneo, beleza? Olha a tira humorística aí, cai bastante tira no Enem, né, Calor? Então, aqui nessa tira, ela diz assim, ó, prova que me ama, mate um dragão e quatro ursos e uma baleia. Aí agora na década de 30, prova que me ama, peça minha mão em casamento para papai. E nos dias atuais, prova que me ama, coloca namorando no Orkut agora. Tá? Então, tu percebes aí como o processo de variação linguística, ele pode até ser associado a uma outra competência, que é a competência número 9, que fala da questão do avanço tecnológico, né? Demonstrado aí pela rede social, e tu percebes como a velocidade das mudanças, ela aumentou. Tá? Então, por exemplo, aqui tu tens o Orkut, hoje o Orkut nem existe mais, então tu já percebe que essa tira aí, ela não é mais tão atual assim. Tá? Ela é de um passado muito próximo, mas ela não é mais atual porque o Orkut nem existe. Hoje nós temos outras redes sociais, né? O Facebook, que substituiu o Orkut aí. Tá? O Orkut ele sumiu a partir da existência do Facebook. E, claro, o WhatsApp principalmente. Mentirinhas, olha aí outra tira, tá? A evolução da língua, em 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia? E ela diz, sou muito abusado. Não dá nem para saber o que foi que ele disse para ela, né? Mas ela entendeu. Ela disse, chamou ele de abusado, né? Ou seja, ele está ali no processo de paquera. Olha a paquera agora em 1980. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Ela para, meu irmão está olhando. Tu percebes então como as coisas eram muito mais difíceis antigamente, né? Conquistar uma mulher era muito mais difícil. Em 1980 já tem uma brechinha ali, né? Então olha a questão social envolvendo os processos de variação linguística aí também. Então há uma mistura e você precisa ter essa consciência para fazer a prova do Enem. Olha em 2010, se liga, mina, tu é a periguete mais cachorra da balada. E ela facilmente responde, demorou, vamos sapecar geral. Né? Então nem teve muita dificuldade aí diante dessa conquista. Então olha aí a crítica social e utilizando de um recurso expressivo, nesse caso aí, que é processo de variação linguística. Beleza? Observa aqui o uso de vossa mercê. Né? Vossa mercê. Vossa mercê, pessoal, nada mais é do que o você utilizado hoje. Eu já li em algum livro que surgiu como vossa mercedes. Aí depois reduziu para vossa mercê, depois ficou o vós mercê, né? Quando chegou ali no Brasil, né, na área do Nordeste, ali Pernambuco, as pessoas já chamavam vós mercê, vós mercê, vós mercê, vós mercê, vós mercê, e como a gente é preguiçoso, acabou virando você, né? E que muitas pessoas só utilizam o seu, você vai lá, você vem, tá?
Aqui em Belém a gente não utiliza você, a gente fala tu, né? Não só em Belém, mas como em Porto Alegre, no Acre também, as pessoas falam tu, não tem medo de utilizar, né? A conjugação do verbo na segunda pessoa, apesar de haver uma recorrência muito grande de desvios e inadequações verbais com relação à segunda pessoa. Tá? Mas aqui a gente não tem vergonha, não. Inclusive o Babu, né, lá do Big Brother, eu assisto Big Brother, muito bacana. Tá? Foi um Big Brother interessante esse ano, que foi de bandeiras, né? Feminismo, machismo, racismo, tá? E eu achei muito legal aí. E o Babu, um cara muito inteligente, né, que está ali, que é um ator, disse que em Belém do Pará a gente conjuga os verbos certinho. Mal ele sabe. Mas, se comparado com o resto do Brasil, a gente está à frente, né? Porque o nosso português ele se aproxima nesse sentido aí ao português de Portugal, que é a base do português que a gente conhece, beleza? Vamos continuar aqui, pessoal. Vamos falar da variação diatópica. A variação diatópica é a variação regional, ou chamada também de variação geográfica, popularmente conhecido como regionalismo, beleza? Então, ela varia na questão do espaço, como você vê aí, né? A imagem do ator português, né, para mostrar essa variação em diferentes lugares. Você tem um confronto entre o português europeu e o português falado aqui no Brasil, né? O brasileirês, que a gente chama, tá? Há muitas diferenças entre o português de Portugal quanto ao sotaque, quanto aos vocabulários que se utilizam lá, né? Aqui a gente fala gol, lá eles falam golo, tá? Aqui a gente fala chuteira, lá eles falam sapatilhas. Então, há uma diferença vocabular muito forte entre esses dois países, né? Os verbos também, eles evidenciam isso, as colocações pronominais, lá eles colocam muito o pronome no meio do verbo, eles dizem realizar-se-á, aqui a gente fala se realizará, né? Quando a gente quer ser formal, a gente utiliza ainda a próclise de uma maneira inadequada, a gente não pode iniciar a frase com pronome oblíquo, isso é fato, né? Mas lá eles continuam seguindo de forma rígida a regra de colocação pronominal. A questão do gerúndio aqui, a gente fala, olha, não estou percebendo. Lá eles utilizam o verbo no infinitivo acompanhado da preposição a, né? Estamos a perceber, estou a perceber, você está a estudar aí em sua casa, né? Aqui a gente fala estou estudando, você está a estudar, seria em Portugal. Fora o sotaque, né, que é diferente, é um pouco mais rápido, arrastado, né? A gente consegue notar isso aí. Ele fala, você está a perceber tudo isso que está acontecendo, são 16, 17 anos, né? Eles falam um pouco arrastado, assim, o português diferente do nosso, tranquilo? Essa variação diatópica ela é muito recorrente no Enem, pessoal, muito, porque ela marca aspectos de tradição, de cultura e de identidade de um determinado povo. Aqui nós temos a nossa marca própria. Se você já ouviu Epaminondas, ele representa muito, né, essa influência forte indígena misturada com as colonizações que tivemos aqui, principalmente a francesa, né, que ocorreu ali no Baixo Amazonas, na região de Cametá, em que ocorre o alteamento do Oparuú, né? Ele fala, Jamé Vussum, na boca da Nut. Então, tu percebe aí o noite virando nut, a monotongação também. Você percebe a boca virando buca, soco virando suco, vou tentar dar um suco, né? Isso mostra, olha eu falar do francês, que também veio de uma língua latina, né? Mas ele é um francês ali chique, né? Rebuscado na visão que nós temos, tá? E eles também viam dessa mesma forma. Olha como eles falam, né? Então vamos tentar falar igual a eles. E começou a surgir essa variação que nós temos aí, que é muito notada aí nas regiões ribeirinhas, tá? Ou seja, na parte da floresta amazônica, beleza? O nordestinês, que é muito comum, olha, já caiu mineirês na prova do Enem, já caiu o baianês, o gauchês, né, o nordestinês, né, mas ainda não caiu a nossa linguagem. Então, fique ligado aí que a nossa linguagem pode estar próxima aí do Enem. E pode ser esse ano, pode ser no teu ano, tá? Nordestinês também é cultura, abestado, olha ali a gramática, tá? Olha a função metalinguística, palavra explicando palavra aí, a intertextualidade. Abestado quer dizer bobo, leso, tolo. Abirobado é um maluco. Amancebado é amigado, é quando tu mora junto com a mulher, com o outro, né? Vive maritalmente. Arretado é tudo de bom, bacana. Aqui a gente não fala arretado, aqui a gente fala pai d'égua. Égua da festa pai d'égua. Olha o égua, né?
próprio da nossa região aí. Bisônio é pessoa triste, calada. Bruguela é criança pequena. Eu duvido que vocês sabiam isso. Eu não sabia. Né? Lá no banco tem uma colega minha que veio da Bahia. E quando a minha filha nasceu, ela perguntou, cadê a Bruguela? E eu fiquei olhando assim para ela, meu Deus, o que ela disse, né? Eu falei, eu não vou perguntar, vou pesquisar. Eu coloquei Bruguela, e Bruguela quer dizer uma criancinha, tá? Fiquei assustado, pensava que ela estava xingando. Né? Olha aí, aqui a gente empina pipa, mas em outros lugares chamam de pepeta, pandorga, cafifa, quadrada, raia. Né? Chico Bento aí, olha, Zé Lelé conversando com ele, diz, eu é que não posso nem pensar nisso, quem me dera, eu vou ter que estudar e muito, e até me formar numa universidade, daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Percebe as marcas caipiras da roça, do campo, né? Não só na linguagem verbal, como também na forma como eles se vestem, como eles se vestem aí, né? Mostrando a característica do povo do interior, que trabalha no campo, né? Enfim, que marca a identidade, uma cultura, e, claro, a linguagem ela é representada de forma fidedigna de como eles falam, né? Isso é representada na escrita. Pessoal, aqui eu teria 2 vídeos para mostrar para vocês essa reportagem do jornal hoje. Esse vídeo aqui que é uma montagem falando de como é e como eles acham que é a nossa linguagem, mas eu vou deixar o link aí para vocês assistirem no YouTube, tá? Vou deixar aí no final da nossa aula, vai encaminhar aí junto para vocês aí no grupo, beleza? Para que vocês assistam no YouTube, porque aqui no aplicativo que eu estou utilizando sai a imagem, mas não sai o áudio quando eu tento reproduzir, beleza? Vou passar depois para vocês, tá? Olha, nós temos variações quanto ao vocábulo, né? Palavras que são utilizadas com sentidos diferentes em diferentes regiões. Aqui a gente fala, bora tomar um chopp. Aí tu fala, pô, a gente vai beber cerveja, mano. Eu digo, não. É um chopp de groselha, aquele que só vem o gelo. Então, olha a diferença. Aqui a gente chama de chopp, ela é uma palavra polissêmica aqui, né? E muito comum ser utilizado no sacolé, no geladinho, no din-din, em que é reconhecido por esses nomes em outras regiões, tá? Aqui a gente chama tangerina, mas você sai daqui vai para outro lugar, chama de mexerica. Você vai para outro lugar, chama de Maria Mole, né? Lá para o sul eles chamam de mimosa. Olha a diferença, tá? Para uma mesma coisa. Aqui a gente chama de taperebá, mas você compra uma caixa de suco industrializada, o taperebá ele é chamado de cajá. Às vezes você nem compra porque você nem sabe o que é cajá, mas o cajá é o taperebá, né? Macaxeira, mandioca, aipim denominam o mesmo produto. Então, nós temos uma variação geográfica. Aqui a gente fala facada, vou te dar uma facada, tu pensa que é no sentido real, mas é no sentido figurado. A facada é você tirar dinheiro da pessoa, né? Quando uma coisa é muito cara, você diz, aquela facada, muito caro, né? Aqui as meninas brincam de cemitério. O que é brincar de morrer? Não, cemitério é a queimada, tá? Aqui a gente chama de cemitério. Aqui você fala de rocha, você fala, vou lá no meu setor, vou pegar o meu cabelo, tá? Olha, ele tá ferrado, tá com uma caneta, né? Então, você utiliza aí, você percebe palavras que são utilizadas apenas na nossa região. Você fala assim, olha pessoal, estou buiado, ou seja, eu estou cheio da grana. Mas se você for falar isso em outro lugar, o cara vai falar, o que rapaz que está falando? Né? Eu fui lá embaixo comprar uns tamatache, né? Comi uma runha purruda lá, me deu um piriri, comece a perceber que é uma palavra própria, né, daqui da nossa região. Se você sair daqui e for utilizar essas palavras lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte, né, qualquer outra capital do Brasil, as pessoas vão estranhar e vão rir de você, né? Então, o riso, ele evidencia o que eu chamo muitas vezes, o riso, ele parte de um certo preconceito, né, que a gente chama de preconceito linguístico. Eu aconselho vocês a fazer a leitura de Marcos Banho, O Preconceito Linguístico, de Marcos Banho. É um livro pequenininho assim, que dá para você ler aí em 2 dias, 3 dias, tranquilamente, que vai te dar um suporte muito grande para você entender como funciona o preconceito aqui no Brasil, né? O preconceito relacionado às diferentes linguagens. Beleza? Nós temos aqui a variação diastrática, pessoal. A variação diastrática nada mais é do que a variação sociocultural. Decorre dos diferentes perfis sociais dos falantes, determinadas por idade, sexo, escolaridade, profissão, entre outros, tá? Então, quando a pessoa fala os meninos é saudável, isso já evidencia
a identidade daquela pessoa, uma marca social, né? Que aquela pessoa é falante de baixa escolaridade, é isso que evidencia. Os meninos são saudáveis quando você já utiliza, né, a concordância corretinha ali do verbo com o substantivo, o artigo concordando também com o substantivo perfeitamente, o adjetivo concordando com o substantivo, você percebe ali uma marca de um falante com alto grau de escolaridade, né? Então, muitas vezes quando a gente faz uma entrevista, o entrevistador ele não quer nem saber do assunto, às vezes ele faz cada pergunta ali que não tem nada a ver, você fica preocupado com o conteúdo. Mas você não pode se preocupar apenas com o conteúdo, tem que se preocupar e com um tipo de linguagem e com a adequação que você está utilizando ali àquele contexto. Ou seja, que é um contexto que existe um maior grau de formalidade. Tá? Então, quando se fala em variação diastrática, eu falo também de registro, quanto ao nível de linguagem utilizado ali. Tá? Ele pode ser caracterizado por meio dessa variação, que é social. Tá? O sexo, a idade, a escolaridade. Então, quando eu falo de escolaridade, ela entra em cena aí dentro desse processo de variação. Não confundir, tá, pessoal? Eu tenho que ter esse bom senso de analisar o contexto. Eu tenho que analisar a situação de comunicação. É por isso que eu não posso ver de forma separada a variação histórica, diastrática, situacional. Tá? Muitas vezes, se o Enem ele pode construir uma questão tendenciosa, né? Mas ele vai te direcionar a alternativa correta. É por isso que ele faz toda uma contextualização ali na proposição, no comando da questão, para poder você ir acertar a questão correta ali, aquela que realmente ele está exigindo de você. Tá? Ó, um exemplo. Tem uma outra colega lá no meu outro trabalho que ela veio de Juiz de Fora, Minas Gerais. É interior de Minas Gerais ali, né? E ela fala assim, dessa forma, ela fala assim, esse menino é tudo abusado. Ela fala, esse menino é tudo menino, esse menino, olha lá, menino é tudo abusado. Mas ela utilizou esses, né? Ela pluralizou o pronome. E aí eu fiquei tentando entender, porque eu fico como professor, né, como uma pessoa da área, eu sempre, a pessoa está falando, querendo ou não, a gente está analisando uma coisa muito normal entre nós que trabalhamos com linguagem, né? E aí ela falando e eu tentando identificar se aquele problema dela era uma variação diastrática, uma variação social, né? Ou se era situacional. Mas aí eu fui entender que não era nenhum dos dois, era apenas uma variação regional, né? Isso era uma marca da região onde ela vinha e que, claro, lá dentro daquela região existem problemas sociais, existem marcas sociais que ela trouxe de lá, né? Ela viveu naquela comunidade, cresceu naquela comunidade e saiu para trabalhar em outra capital, que foi a nossa. E no primeiro momento eu achei que ela tinha algum problema com a língua portuguesa, né? Uma baixa escolaridade. Eu fiquei pensando, como é que ela passou no concurso? Se ela apresenta esses problemas aí que são considerados graves diante da gramática, né? E aí, posteriormente, ela encaminhou um e-mail para todos os colegas da agência e eu percebi que ela escreveu corretamente, ela não demonstrou ali muito bem, por sinal, ela escreveu com todas as pontuações, com todas as concordâncias corretas e não demonstrou nenhuma marca linguística ali que pudesse dizer que seria uma marca diastrática, né? E aí eu percebi então que era um fator regional que estava predominando, né? Um fator histórico também presente ali no ambiente em que ela cresceu. Tá? Então ela fala de uma forma, mas na hora de escrever ela domina a variante que é exigida, beleza? É essa percepção que vocês têm que ter também. Não é porque eu sou professor de língua portuguesa que eu vou utilizar sempre a linguagem formal. Ah, tu tem que falar corretamente sempre. Eu não consigo, por mais que eu tente. Já tentei, mas é impossível, pessoal. É impossível. Eu te falo que eu vou no banheiro, eu falo, me empresta aí. Né? Eu utilizo as marcas regionais, eu falo, não, tu é doida. Eu falo um monte de palavra regional, né? Eu falo um monte de palavra de malaco, porque eu cresci lá no Jurunas, meus amigos são todos de lá. Né? Minha família também utiliza a linguagem informal, então é impossível que no meio que eu vivo, né, nos lugares que eu frequento, eu não consigo aí utilizar essa linguagem considerada padrão. Né? Pessoal, variação diastrática, então, eu tenho aqui alguns exemplos, né, quanto ao vocabulário utilizado dentro dessa variação, que é justamente o deslize, que a gente chama, né, dentro quando se fala em vícios de linguagem, tá, o barbarismo do deslize,
da cacoépia, da cacofonia, da cacografia, que a gente vai encontrar como essas marcas, como elementos que indicam esse processo de variação. Excelência em função de excelência, figo no lugar de fígado, nós cantemos no lugar de nós cantamos, então tu tens aí também a adequação verbal. Outras palavras como impinge, impingem, as pessoas falam impinge, pichador, as pessoas falam pinchador, a gente já ouviu, né? A gente ouve bastante. E outras palavras, problema, né? Que evidenciam marcas sociais. Olha aí essa tira humorística, né? A mulher apaixonada, o cara todo presença, ó, parece eu, diz assim: oi, tem problema de nós bater um papo? Olha como ele falou, tem problema de nós bater um papo. Problemas de ortografia, de concordância, né? E olha, a mulher acabou o amor e saiu correndo, tá? Então, a língua ela determina essas marcas, evidencia uma identidade individual e de um grupo, né? E que faz com que a gente tome decisões e tu observas o objetivo aí da tira é o riso, né? Vamos fazer uma aula de gêneros de linguagem que eu vou falar de tira humorística, cartoon, charge, filé. Então, é muito antiga a tradição de distinguir a língua associada ao símbolo de poder dos dialetos, tá? O uso do termo dialeto sempre foi carregado de preconceito racial ou cultural, isso no Brasil de uma forma muito forte, né? Nesse emprego, o dialeto é associado a uma maneira errada, feia ou má de se falar uma língua. Também uma maneira de distinguir a língua dos povos civilizados, brancos, das formas supostamente primitivas de falar dos povos selvagens. Essa forma de classificação é tão poderosa que se erradicou no inconsciente da maioria das pessoas, inclusive as que declaram fazer um trabalho politicamente correto. Então, é um processo, muitas vezes, involuntário, né? A gente externar o nosso preconceito a partir até mesmo da própria linguagem. Pessoal, a língua ela sempre foi um fator social, não tem como desassociar isso aí. Né? Tu percebes que o próprio latim existia o clássico e vulgar. Então, isso é um processo histórico muito antigo e que precisa ser discutido para que a gente possa poder conviver tranquilamente com esse tipo aí de cultura existente, beleza? Olha o Chico Bento, né? Ele diz: quais são minhas notas? E a professora: quais são as minhas notas, Chico? E ele responde: eu é que vou saber, você também fez a prova? Isso lá é português que se fale já por cartigo. Ele: mas e amanhã quero você o fino no português. Tá? Então tu observa que ele foi repreendido, olha o texto abaixo. Chico Bento, personagem de Maurício de Souza, é conhecido por falar mal, entre parênteses, o português, no sentido mais usual da expressão. Nessa história, em quadrinhos, ele é repreendido pela professora pelos erros de concordância cometidos. Mas isso é uma característica, né? Olha a caracterização dele, isso marca, né, a pessoa do interior, da roça, que tu sabes que o trabalho na roça ali, ele vem em primeiro lugar, né? É uma cultura, não sou eu que estou dizendo. A cultura da roça, do campo, é do trabalho e não do estudo. Então, uma criança aí, personagem com sérias dificuldades para falar bem, né, devido ao meio que ele vive, a situação social e cultural que ele faz parte, o processo de variação diastrática. Pessoal, variação diafásica já compete à variação situacional, mas quando se fala em variação situacional, isso não depende mais da questão social, aliás, ela pode até mesmo se misturar, mas predomina ali o contexto em que você está utilizando essa linguagem. E as pessoas que estão conversando com você em determinados momentos. Né? Então, se eu estou com um grupo ali no trabalho, como a imagem mostra aí, é claro que a minha linguagem ela é diferente de quando eu estiver com esse mesmo grupo em uma situação de informalidade, uma situação de descontração, né? De comemoração de alguma coisa. Então, tu percebes eles ali, ó. Isso é caracterizado pela linguagem e pela própria vestimenta ali. Olha a linguagem não verbal como ela é muito forte, né? Eles ali, todos de terno, todos arrumadinhos, e ali já, acho que na casa de algum deles, tomando cerveja, né? Eles já estão ali sem o terno, estão ali mais informais, e com certeza a linguagem
ela não é a mesma do que a linguagem do trabalho. Tá? Então, eu, como professor de língua portuguesa, utilizo uma determinada linguagem para passar o conhecimento em sala de aula. Né? Eu vou utilizar uma linguagem diferente para defender um trabalho de conclusão de curso. Né? A gente escreve, a gente treina, até mesmo as palavras que a gente vai falar, porque a gente vai se aproximar ali da linguagem padrão, daquela linguagem que a gente escreve, e é uma dificuldade muito grande. Tá? A minha linguagem ela é diferente quando eu estou numa mesa de um bar com os amigos. Ela é diferente quando eu estou em uma reunião com a minha família. Ela é diferente quando eu falo com meus pais, né? Quando eu falo com a minha esposa. Minha linguagem ela vai variar falando com a minha filha. Né? Então, depende da situação e do interlocutor que está diante ali do falante nesse momento. Beleza? Essa variação diafásica, eu vou precisar de uma aula específica, porque eu vou precisar falar dos níveis de linguagem. Tá? E os níveis de linguagem são mais 4, que é o nível elevado, o nível técnico, o nível médio e o nível relaxado. Beleza? Mas só como exemplo aqui, você tem uma situação de entrevista de emprego e ele quer saber, né, as atribuições, as características daquela pessoa que está se candidatando ali à vaga. E ela responde, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E pergunta, e o português? Aí varia. Então, dentro dessa situação de comunicação, ela não teve um bom êxito ali no objetivo que ela queria alcançar, né? Porque para o patrão ali o que interessa é que ela consiga utilizar o português. E olha como ela respondeu, varia, em função de varia. Tá? Então, uma variação diastrática, consequentemente, né? Mas dentro de uma situação específica de comunicação. É por isso que você tem que ter esse tato, esse bom senso de identificar o contexto em que a fala está sendo inserida e se essa fala ela está corretamente atribuída. Né? Eu não vou chegar numa entrevista de emprego e dizer, e aí, mano, descola esse trampo aí que tá pegando lá em casa. Se eu falei dessa forma com o gerente, com o patrão, é logicamente que eu vou utilizar isso dentro do meu serviço, eu vou trabalhar com atendimento também. Esse não é o tipo de funcionário de perfil que eu quero para o meu atendimento. É claro que eu não vou contratar. Então, eu vou procurar adaptar minhas palavras, falar corretamente, né? Pronunciar corretamente as palavras sem problemas de cacoeta. Tranquilo? Então, se eu vou falar com meu pai, por exemplo, eu quero pedir para o papai para jogar uma bola. Então, é uma situação mais informal. Vou dizer, pai, poxa, mamãe não quer deixar eu jogar bola, pede lá para ela, pai, só hoje e tal, depois eu estudo e tal. Falar assim, de uma maneira informal, né? Não é uma situação que eu vou chegar e dizer, pai, meu querido pai, Vossa Excelência pode intervir junto à minha mãe para que eu possa praticar futebol junto aos meus amigos? Se eu falar dessa forma, meu pai vai me dar de tapa, ainda vai dizer que eu sou fresco. Olha aí, aí entra a questão do preconceito dentro dessa variação situacional, né? A nossa aula de níveis de linguagem vai ficar para um outro momento, porque eu vou precisar falar, como eu falei, dos níveis de linguagem. Então, eu vou produzir aqui, tá? E posteriormente eu já mando para vocês, para que fique bem claro aí. Dentro dos níveis de linguagem, nós temos o nível elevado, como eu falei, né? Dentro do nível elevado, nós temos a culta e a literária. O nível técnico, o nível médio, que é a linguagem padrão e coloquial, e o nível relaxado, que é o relaxamento da língua, como o próprio nome diz. Beleza? Gostaram da aula aí, pessoal? Ó, fiquem em casa, estudem, contem com a gente. Obrigado e fiquem com Deus. Um abraço.